Glória a Deus, todas me ouvem? Todas ouvem? Amém? Então tá, vamos tá dando início, né, ao nosso tempo de mesa e eu creio que Deus vai falar muito, né, esse momento que ele reservou para nós, tá bom? Acho que já dá para começar, vamos começar com uma oração, né? E eu peço que todas fechem os olhos, né, quem puder, e vamos estar entregando esse tempo de mesa, né, para o Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nós colocamos, Senhor, esse tempo de mesa, Senhor, a Ti, Pai. Nós consagramos, Senhor, esse tempo ao Senhor, Pai. Também consagramos, Senhor, a nossa vida, Pai. Tudo que será ministrado, tudo que será falado. Amado Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Em nome de Jesus. Que não seja minha vontade, que não seja aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Porque tu sabe, Senhor, a necessidade de cada mulher, a minha necessidade. O Senhor sabe daquilo que a gente precisa, Senhor. Aquilo que nós precisamos ser tratadas, moldadas, curadas, Senhor, e transformadas. Tudo para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, seja exaltado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos a certeza que o Senhor já confiou, Deus, grandes coisas nas nossas vidas, que o Senhor já liberou grandes coisas na nossa vida, Senhor, porque o Senhor viu o nosso coração, o Senhor viu, Senhor, a nossa entrega a Ti, Pai. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia. E é uma bênção, né? É uma bênção eu estar aqui, porque eu vou trazer a palavra e depois eu vou falar, né? Em nome de Jesus. E a palavra vai estar lá no livro de Isaías, no capítulo 12, lá no versículo 1. Só que antes, né, ali no título, né, no livro de Isaías, no capítulo 12, na minha Bíblia está escrito assim: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E aí o versículo 1 diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Vamos ficar com esse versículo. E como diz o título ali, né? Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E o que acontece ontem, né? Quando teve ali o tempo de mesa, bem na finaleira, né? Era para ter cada uma ali trazido ali um testemunho, né? E eu queria trazer meu testemunho, né? Daí depois eu acabei colocando no grupo. E aí o que acontece? Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor, porque tudo é para Ele, nada é para nós. E eu fiquei aí, a Cris pegou e me botou no grupo ali, não, vamos encerrar o tempo de mesa, porque tem que ter ordem, tem que ter tempo para começar e o tempo para terminar. Precisa ter uma ordem, sabe? E aí, na hora que ela colocou ali no grupo, né, encerrar o tempo de mesa, me deu aquela coisinha no coração, sabe? Ai, como assim eu não vou poder contar meu testemunho? Oxi! Mas não era pra glória de Deus. É porque eu queria aparecer, sabe? E aí, quando subiu aquele negocinho, eu fui pro banheiro e disse: Senhor, me perdoa, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada somente ao Senhor. Saí do banheiro, a Cris me manda mensagem: Kelly, tu quer fazer o tempo de mesa amanhã? Quer trazer uma palavra? Eu entendi que era o Senhor, porque eu me coloquei nesse lugar de dizer: Deus, porque vai vir. Não é só comigo. Eu acredito que não é só comigo. Muitas vezes a gente quer ali, sabe, subir aquela coisinha ali, só que a glória é dele, a honra é dele, não é para nós. Nós só somos um instrumento na mão dele aqui.
sabe? E aí o Senhor começou a ministrar várias coisas no meu coração, né? Ou seja, Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. O que está acontecendo nesse tempo de mesa? Uma restauração da nossa vida, de nós mulheres. Porque se aí o Espírito Santo falando comigo assim, ó, fala para elas quem eram elas há um mês atrás, há 2 meses atrás? Quem eram elas antes de começar o tempo de mesa? Antes de receber todo esse conhecimento, antes de receber toda essa consciência, essa clareza, quem era? Sabe? Ansiosa, orgulhosa, com o ego, sabe? Inflamando, cheia de soberba. Quem nós éramos antes desse tempo de mesa, antes da gente se colocar ao Senhor, aos pés do Senhor e dizer: eu quero ser transformada, eu quero ser curada, sabe? E aí o Senhor me fez lembrar, filha, lembra? Lembra de quem tu era? E aí, né, falando sobre quando muitas vezes quer subir no nosso coração essa coisa de, ai, né? Quem não quer estar no auge, entre aspas, sabe? Porque isso é na natureza humana, carnal. Só que aí o Espírito Santo falou pra mim, tu sempre deve lembrar aonde eu te coloquei, aonde eu tenho te colocado, a consciência que tu tem tido, a clareza que tu tem tido, é a honra e a glória pra mim. Sou eu que tô fazendo. Sabe? A gente se colocou nesse lugar pra pedir pro Senhor pra ser transformado e curado, só que a gente deve lembrar que aonde a gente chegar é tudo pra Ele. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Porque a gente chegou nesse lugar porque Ele fez, sabe? Não é sobre nós, é sobre Ele, sabe? E aí eu peguei, né, o Espírito Santo falando pra mim, palavra restaurar, né? E daí eu disse, bah, eu vou pesquisar, né, para mim trazer ali sobre o que é restaurar. E aí o Espírito Santo falou pra mim, e depois quando eu fui ler no Google pesquisando, eu disse, meu Deus, é o Espírito Santo falando, sabe? Ele disse assim, lembra sobre uma casa, sabe a casa quando precisa de reforma? Quando a casa precisa ser ali restaurada? Aí eu vou no Google, né? Vou no Google pesquisar. E aí tá escrito ali o que significa. Peraí, meu papelzinho aqui. O que significa restaurar, fazer algo voltar ao original. O que cada dia nós estamos nesse tempo de mesa? O que está acontecendo? Nós estamos voltando ao nosso estado original, o estado que o Senhor nos criou. Nós somos amadas, nós somos delicadas, sabe? Nós somos amorosas, nós somos carinhosas. É isso que nós somos. Nós não somos, né, que nem antes. A gente era um tratorzinho. Um tratorzinho que vai levando tudo por diante. Eu sei, eu faço, eu consigo, eu tudo. Assim a gente estava. Só que esse não é o nosso estado original. Não foi esse o estado que o Senhor nos criou, sabe? E aí, diz, né, ao seu estado original, reparando ou restabelecendo a uma condição natural anterior. E o exemplo, conserto de uma casa antiga. E eu disse, meu Deus, era o Senhor Espírito Santo falando para mim, antes mesmo de eu pesquisar, porque eu ia pesquisar, mas ele já estava falando. Então, nós estamos sendo restauradas. E o Senhor, né, ali a palavra fala que o Senhor será louvado, o Senhor é louvado. Louvado porque ele está restaurando o seu povo. Começa por nós. Começa por nós. É nós que temos tendo essa consciência, é nós que temos essa clareza, que estamos tendo essa clareza, né, de ser restaurada, de ser curada, de ser trabalhada, de ser transformada. E isso vai fazer mudar o ambiente da nossa casa, isso vai fazer mudar o nosso casamento, isso vai fazer mudar o nosso marido por causa da que a gente está fazendo. Não é querer que fulano faça, eu faço. E através de mim ele vai fazer, porque ele vai ver algo diferente em mim, sabe? E aí, retornando novamente, né, sobre, quando quer subir esse negócio no nosso coração, o Espírito Santo me fez lembrar, tu lembra, filha? Tu lembra? Porque daí falando assim, mas eu não quero a glória de Deus, né? Mas a gente, em situações, vou te dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu ia num outro ministério, não que eu tô hoje, mas num outro ministério, e eu era obreira.
E eu passava pro meu marido que eu sabia mais da palavra, que a minha oração era melhor. E isso é querer a glória de Deus. E aí o que que acontecia? Que nem eu digo, parabéns, Kelly, parabéns. Sabia da palavra, tinha versículo, tinha oração, mas vivia? Não vivia. Eu não vivia nada disso. Aí meu marido tava do jeito que tava, meu casamento do jeito que tava, a vida uma desgraça total. Por quê? Porque eu falava, mas não vivia. Então são situações que muitas vezes isso quer subir no nosso coração. Mas a gente precisa lembrar que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é para Ele. Se a gente está nesse tempo de mesa, se a gente está tendo consciência e clareza de tudo que a gente está tendo, é porque Ele está permitindo. Porque Ele nos colocou pessoas na nossa vida, colocou a Cris. Glória a Deus pela tua vida, Cris. Glória a Deus. Glória a Deus e pela vida de cada uma que está aqui. Porque a gente aprende umas com as outras. Ninguém sabe mais. Quem sabe é Ele. E tudo é para Ele, sabe? Então, era essa palavra, era isso que eu queria, né, do meu testemunho. E eu não sei se eu faço a oração agora, e daí é para a moça compartilhar, não me lembro como é que é. Alguém pode me auxiliar? Já posso fazer a oração? Pode fazer a oração, Kellen, que aí depois libera quem tiver que precisar sair e depois eu acho que é a Ju, né, que vai compartilhar algo aí. Uhum. Pronto. Então tá. Pode fechar os olhos novamente. Ai, glória a Deus. Meu coração tá tudo. Vamos respirar, puxa a respiração. Solta a respiração. Senhor, assim como diz a tua palavra, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor sempre nos ouve, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por essa palavra. Porque eu creio que assim como o Senhor ministrou no meu coração, Senhor, o Senhor vai continuar ministrando no coração de cada mulher, Espírito Santo. Porque como eu falei, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertencem a Ti. Obrigado, Senhor, pela porção que o Senhor liberou esse momento sobre a nossa vida. Eu creio, Espírito Santo, que assim como ontem o Senhor ficou ministrando no meu coração sobre várias situações, o Senhor vai ministrar o coração de cada mulher. Em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, a nossa tarde. Em nome de Jesus, porque ela já está sendo abençoada. Nós acordamos, nós estamos respirando, nós estamos nesse momento aqui, Espírito Santo, na tua presença, sensíveis, com os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a tua direção e a tua orientação. Porque o Senhor, Espírito Santo, é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Eu te agradeço por esse momento, Senhor. E eu honro, Pai, a vida da Cris. Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor ter colocado ela na minha vida. Por ela ter dito sim ao Senhor, se levantado, Senhor, que nós possamos receber, Senhor, através da vida dela, essa coragem, Pai, que o Senhor já nos deu, Pai. Mas que a gente possa olhar para ela e se inspirar, Senhor, e se levantar também nas nossas casas, onde o Senhor nos colocar, para fazer aquilo que precisa ser feito, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu não tenho nem palavras para te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Então, a moça que quiser compartilhar, seja bem-vinda. Oi, mulherada linda, amada de Deus. Assim, gurias, faz um tempo, né, que eu comecei no tempo de mesa, já acho, sei lá, 2 meses, e até então eu não tinha aparecido, e eu vejo que para eu aparecer, Deus tem que estar na frente. Então, quando eu senti esse movimento de Deus de forma tão clara, eu disse, ok, hoje eu vou trazer o testemunho para exaltar ele, para mostrar ele da forma tão nítida que eu pude ver.
Hoje de manhã, ontem, na verdade. Ontem a gente chegou em casa, o Augusto, meu marido, tinha uma reunião online, foi para a reunião e ele, vamos junto, e eu disse, não, não vou, vai tu. Enfim, ele tá num processo de se posicionar e se posicionar em Cristo. Esse final de semana ele teve no Império e de forma extremamente nítida, ele disse que ele teve um encontro com Jesus. De forma nítida que ele chorava como criança, bochecha assim tremia. E eu disse, ok, eu não vou voltar a ser o machinho, eu vou ficar no meu canto, não vou atrapalhar o processo dele. E ele foi para a reunião sozinho ontem, ele saiu da reunião. E durante a reunião, aquilo me consumia de um jeito, de um jeito, de um jeito, de um jeito, assim. E daí, ontem, quando ele estava na reunião, para vocês terem ideia, eu amo cozinhar, eu não conseguia cozinhar. Eu sabia que eu tinha que fazer a nossa janta, né? Nós temos um filho, eu sabia que eu tinha que fazer a janta, mas eu não conseguia cozinhar, eu não conseguia. Eu disse, ok, vou sentar aqui com o filho, vou dar carinho pro filho, que é o que eu tenho para esse momento e o que eu tenho de mais importante é o presente que eu ganhei de Deus, que é a minha vida e a vida do meu filho. E aquilo foi me serenando, foi me serenando. Eu olhei para a nossa conta e disse, beleza, eu não fiz comida, o Augusto vai sair da reunião, não tem pão, não tem nada, o que, que a gente vai comer nesse momento, né? Olhei para a conta, tinha R$ 138 na conta nossa toda, né? Eu disse, beleza, aqui em Gramado a gente não come por menos de, sei lá, R$ 100, né? Eu disse, vamos lá, seja o que tu quer, Deus. Não era para mim estar, eu não consegui manter a calma, eu fui para a vida que tu deu para mim e para o meu filho. Resumo, a gente saiu, beleza, o Augusto, vamos pedir uma pizza, o Augusto tem R$ 138 na conta. Se a gente pedir uma pizza, amanhã a gente não sobe o morro, né? A gente pediu uma pizza, comemos a pizza. Hoje de manhã, uma pessoa que devia para o Augusto um valor nada exorbitante, mas extremamente simbólico para a gente entender o movimento, para eu entender o movimento que eu não tem que ser no meu braço, e daí sobre aquilo que a Kellen falou sobre o restaurar, né? Que não sou eu a cabeça da relação, não sou eu, não é no meu tempo, é no tempo de Deus, né? Um homem que devia para o Augusto chamou Augusto, sei lá, 7 horas da manhã e diz assim, Augusto, me passa teu Pix aí que eu tenho que te pagar aquele valor que eu devo, né? Então, assim, é sobre isso, assim, é sobre a gente realmente entregar, vai doer, vai, daí a gente vai lá pro louvor, clama, se descabela, confia, vai para a palavra de novo, vai para a palavra de madrugada, vai para, né? Porque foi exatamente assim ontem, assim, eu estava completamente desconexa e daí eu disse, ok, eu vou ler nem que seja um versículo. Abri a Bíblia, falava sobre vida, eu disse, ok, eu vou honrar a vida do filho, a vida que eu ganhei de Deus, e hoje de manhã o dinheiro veio. Então, assim, é algo tão simples, mas de um simbolismo enorme, assim, e daí eu disse, ok, a partir de agora eu vou começar a aparecer todos os dias, botar minha carinha, porque Deus foi na frente. Deus foi na frente e abriu o caminho. É isso, gurias. Obrigada pela atenção. Cris, é uma honra, é um privilégio te ter nas nossas vidas. E obrigada a todas vocês, porque a Cris também faz o movimento, porque todas vocês estão aqui. Obrigada. Beijo grande. Não sei se era isso. Não sei se nós temos um pouquinho de tempo ainda. Meio-dia 22. Ai, ai. Não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa, quer falar mais alguma coisinha e daí já podemos
Eu quero Encerra. compartilhar, Kelly. Espera aí que eu vou abrir minha câmera. Boa tarde, meninas. Bom dia para quem não almoçou. Nossa, que palavra, Kelly. O poder do restaurar, né? Isso nós entender a dimensão do restaurar. É preservar o original, né? Com o poder e a potência de algo que vai além. Se nós entender que a obra original que Deus nos fez e o mundo e todas as coisas que aconteceram distorceram a nossa verdadeira identidade, quem nós éramos em Deus, Deus vem e potencializa o que ele fez muito maior e melhor. Por causa que a palavra diz que o que ele faz é maior do que nós pensamos. Então, e podemos imaginar. E nós somos obra original dele. E quando a gente, por vários motivos, né, se machuca, se fere e sai do propósito de Deus, quando nós retornamos e nós entender o poder, né, o poder de Deus através da nossa vida. O quanto ele, quantas coisas boas ele tem e consegue alcançar quantas pessoas. Então, sim, nós somos instrumentos na mão de Deus, sendo restaurado com tamanha dimensão que a gente não tem noção. Mas Deus sabe. Deus sabe o quanto ele pode alcançar e restaurar outras vidas, né? E se nós partir para o pensamento do odre, outro dia eu compartilhei do vaso, né? O odre não sai, ele passa por processos. Só que a gente também tem que entender e acolher nossos sentimentos, porque quando o odre passa por processos, ele é exposto ao sol, como ele é um couro, ele cheira mal, porque é o que acontece, nós vemos nossas feridas, nossas fraquezas e aquilo que nós carregamos que não foi o Senhor que nos colocou, que é o orgulho, a soberba, a escassez, tudo isso. E quando nós começamos a olhar para dentro de nós, isso estava em mim, começa a cheirar mal. Mas esse é o suportar o processo, né? Esse é suportar em Deus. Não, isso estava em mim, mas não é meu. Eu vou para minha essência, minha verdadeira essência. Então, é maravilhoso essa palavra restaurar aí que tu trouxe, muito pontual. E sim, todos nós somos instrumento de Deus e Deus tem mostrado isso nesse tempo de mesa. Cada palavra que cada mulher libera aqui é assim, ó, é um pedaço do corpo de Deus que ele está restaurando mesmo. Amém. Obrigado pela vida de cada uma e obrigado pela tua palavra hoje, por se colocar disposta, Kelly. Glória a Deus. Então vamos, né, vamos encerrar o tempo de mesa. E porque nós precisamos ter ordem, né? Outra coisa que ali estava escrito sobre restaurar, né? Restaurar a ordem, restaurar a paz, restaurar a saúde. Ou seja, como restaurar isso? Fazer o que precisa ser feito, né? Fazer o que precisa ser feito para cuidar da nossa saúde, para cuidar da ordem, ou seja, nós terminarmos, vai ser 26. Vamos terminar antes, porque a Cris disse, ó, até 12h30, 12h40. E eu disse, Jesus, multiplica as horas, né, Senhor? Multiplica as horas. Mas é isso, a gente tem horário para começar, tem horário para finalizar, e a gente precisa entrar nisso, porque senão o negócio vira bagunça, sabe? E a gente precisa, e se a gente se coloca em obediência,